E aí, beleza? Em 2157, a humanidade desenvolveu a grande teoria da educação e se livrou das guerras, fome e terrorismo. A natureza da Terra foi curada, a medicina avançou o suficiente para salvar as pessoas de qualquer doença, e viajar pelo espaço se tornou normal. Max está viajando pelo universo em sua própria nave espacial, enquanto evita as ligações de sua avó porque ela quer que ele volte para a faculdade. De repente, um asteroide atinge a nave gravemente, fazendo com que Max faça um pouso de emergência. Infelizmente, a nave se torna impossível de pilotar e cai no planeta mais próximo. Max consegue sair justo antes de ela explodir, o que significa que ele agora está preso nessa terra estranha. Ele começa a explorar a área e descobre sinais de uma fogueira, então percebe uma criatura se escondendo por perto. Max tenta se comunicar com ela, mas a criatura foge quando, de repente, um soldado chamado Zeph os encontra e aponta sua arma para Max, dizendo algo que ele não consegue entender. Max pega de seu cinto um pequeno dispositivo de tradução que coloca no ouvido, fazendo o soldado atirar no cinto para fazer Max perdê-lo antes de prendê-lo e levá-lo para a cidade mais próxima. Max percebe que a cidade parece uma versão sombria da Terra, similar ao que ele viu em livros de história. Ele é enviado para um laboratório onde alguns cientistas colocam um capacete em sua cabeça para olhar seus pensamentos enquanto o interrogam. No entanto, eles ainda não acreditam que ele é um alienígena, e é decidido que ele será transferido para um hospital psiquiátrico na capital com o soldado Guy como seu escolta. Naquele momento, todas as pessoas na área começam a cantar entusiasmadamente o hino do país, prometendo lealdade ao governo. Entretanto, Zeph desmaia pois tem uma convulsão e é levado pelas autoridades. No caminho para a cidade, Max nota o péssimo estado da cidade e algumas torres enormes a cada alguns quilômetros. Guy explica que elas são proteções contra inimigos. Naquele momento, uma explosão destrói a base de uma torre e faz com que ela caia na estrada, causando a morte de algumas pessoas enquanto tentavam fugir e destruindo a maior parte dos caminhões. Quando uma enorme barra de metal perfura o caminhão de Max, Guy fica preso sob os escombros, mas Max imediatamente corre para puxá-lo com força excepcional antes que as chamas os atinjam. Então Max aprende que os rebeldes estão tentando derrubar o governo, é por isso que eles precisam das torres. Agora eles não têm escolha a não ser continuar sua viagem a pé. Assim que chegam à capital, o chefe do departamento de pesquisa especial, Strider, fica sabendo e pede a seu funcionário Funk para levar Max ao seu escritório. Enquanto isso, Max é mantido em uma instalação perigosa onde o colocam dentro de um tanque de água para continuar investigando sua mente. No entanto, os experimentos são interrompidos por Funk, que usa a identificação de Strider para levar Max embora contra a vontade dos cientistas. Enquanto isso, no prédio do governo, o promotor estadual Umnick também pede a seu funcionário para ficar de olho em qualquer notícia relacionada a Max. Então Umnick olha o relógio e se esconde em seu banheiro para ter uma convulsão. Ao mesmo tempo, Funk está levando Max embora em seu carro e encontra a estrada bloqueada. Então ele tem que encontrar uma nova rota. Ele está nervoso porque está notando o horário e naquele momento começa a ter uma convulsão. À medida que as autoridades vêm buscá-lo, todos os locais começam a cantar em favor do governo e chamam Max de degenerado por não cantar junto. Aproveitando o caos, Max escapa imediatamente. No final, apenas o homem da bengala resta, e ele joga uma pequena esfera com lâminas em Max, que desvia facilmente. Mais tarde, na casa de Hada, Guy também chega em casa e fica chocado ao ver Max, mas ele lembra como Max o salvou e permite que ele fique. Os dias começam a passar e Max aprende muito sobre a cultura local, como o fato de eles estarem transmitindo seus pensamentos na TV como se fosse um filme. Os locais também são ensinados que vivem dentro do planeta, não em sua superfície, e não existem outros planetas ou estrelas. A história diz que os pais desconhecidos pararam a guerra contra os rebeldes conhecidos como degenerados com as torres e salvaram o país. Guy está muito entusiasmado em querer defender sua casa e convida Max para se tornar um guarda também. Como Max não tem identidade ou documentos, Guy tem que convencer o comandante Chachu a permitir que Max se junte ao exército. Primeiro, ele tem que passar por treinamento, então Max aprende o canto e se junta às missões de teste durante as quais ele deve correr
por áreas em chamas e atirarem sinais representando os degenerados. Max é um excelente atirador, mas seu companheiro não é, então Max lhe dá algumas dicas para passar no teste. No entanto, mais tarde, Guy o repreende em particular, dizendo para ele nunca mais fazer isso porque seus superiores exigem disciplina. Quando estão em casa, Max se exercita enquanto Guy o interroga sobre o manual de regras para testar sua memória. Eles também treinam lutas e em seu tempo livre, Max sai com Hada e eles eventualmente acabam se beijando. Quando Max é finalmente aceito no exército, ele se junta à sua primeira incursão em terras rebeldes. Os soldados invadem os edifícios com extrema brutalidade, usando bombas e chutando pessoas pelo caminho. Max fica chocado ao descobrir que os rebeldes são na verdade humanos normais e aterrorizados, e então larga sua arma. Enquanto os outros os prendem, um rebelde sai do esconderijo e abre fogo contra eles, mas é rapidamente neutralizado e Chachu começa a chutá-lo por diversão. Depois Max observa como dezenas de humanos normais são presos e empurrados para dentro de caminhões. Chachu o questiona por que ele largou sua arma e Max explica que a palavra degenerado o fez pensar que ele veria feras selvagens e não apenas pobres cidadãos. Chachu começa a insultar os rebeldes e os chama de lixo, mas admite que eles sentem dor como todos. No entanto, Max explica que ele não sente dor alguma. Mais tarde, os pais julgam os rebeldes enquanto lhes apontam luzes muito quentes e brilhantes. Alguns prisioneiros negam qualquer atividade rebelde, enquanto outros insultam os pais ao apontar todas as pessoas que eles mataram. Dependendo de sua atitude, alguns prisioneiros são enviados para trabalhar diariamente e outros são executados. Um rebelde mostra o braço mecânico que teve que adquirir depois que os guardas cortaram o seu, e os pais o punem colocando-o dentro de um traje cheio de um gás que queima sua pele. Depois Max é jogado na cadeia com um bando de prisioneiros, incluindo Zeph e o cara com o braço de metal. Enquanto isso, Strike visita Umnik, que o faz sentar em uma cadeira tão estreita que deixa os convidados desconfortáveis de propósito, como uma tortura sutil. Já que Umnik está encarregado do programa de reeducação, Strike quer que ele liberte Max para poder estudá-lo, e eles discutem um acordo. No entanto, após a saída de Strike, Umnik vê o perfil de Max e descobre que ele não tem convulsões. Querendo esse poder para si, Umnik ordena que seu empregado sequestre Max e faça parecer que ele desapareceu misteriosamente, e também envia uma mensagem para Strike, dizendo que Max infelizmente morreu em ação. Pela manhã, os prisioneiros são enviados à floresta para limpar, o que significa que devem recolher todas as armas deixadas pela guerra. O grupo de Max de repente vê um bando de robôs de defesa e imediatamente se joga no chão, enquanto os robôs abrem fogo, atirando em círculos sem sinais de parar. Os prisioneiros esperam o momento certo para revidar, e um por um eles derrubam os robôs até que todos sejam destruídos. Depois o grupo continua a vasculhar a área e Zeph ensina Max sobre a criatura que ele viu quando chegou. Ele diz que são humanos mutantes perigosos e devem ser mortos à vista ou serão mortos primeiro. Após vagarem por um tempo, Zeph de repente cai em um buraco escondido, então Max pula para ajudá-lo. Eles descobrem uma série de túneis subterrâneos e começam a andar por eles até encontrar uma antiga instalação abandonada. Após notarem uma fera se esgueirando nas sombras, eles ligam a energia e encontram alguns equipamentos antigos. Enquanto se distraem olhando por algumas lentes que mostram o deserto, a fera aproveita a chance para fugir, e Max diz para Zeph não atirar nela. Enquanto a dupla fica horrorizada ao notar ossos humanos no chão, a fera danifica o equipamento para cortar a energia antes de atacar. A fera consegue colocar Zeph em um aperto muito forte, pronto para mordê-lo. No entanto, Max é forte o suficiente para lutar com suas próprias mãos. Após muita luta, ele derruba a fera, salvando Zeph no último momento. Mais tarde, enquanto Zeph está dormindo, Max tira as cordas e deixa a fera fugir. Zeph o repreende por isso, mas Max explica que esses seres não são animais. Na manhã seguinte, Max e Zeph se reúnem com o cara do braço de metal e continuam a vasculhar a área. Entre as árvores, eles encontram um pequeno tanque vermelho preso em um monte de vinhas, e quando tentam se aproximar, são atacados por um tanque preto que se move livremente. O grupo corre para se esconder atrás das árvores e tenta abrir fogo, mas seus tiros
prisioneiros não fazem nada contra os tanques. Felizmente, Max tem uma ideia. Ele atira no tanque vermelho para fazê-lo reagir e, quando tenta revidar, acaba derrubando o tanque preto. Então, Max se esgueira por baixo dele e aparece atrás para subir dentro, cortando os fios para fazê-lo parar. Após compartilhar uma refeição com os outros, Max anuncia que está fugindo. Há medidas de segurança nas fronteiras para impedir que os prisioneiros fujam, mas Max entra no tanque e o dirige para o sul, enquanto minas escondidas explodem ao seu redor sem causar nenhum dano. Quando Omnic descobre que Max escapou, ele tem um ataque de fúria em seu escritório. Eventualmente, Max encontra alguns soldados guardando a estrada e fica enojado ao ver rebeldes executados por perto. Ele tenta permanecer escondido dentro do tanque, mas as regras determinam que todo veículo deve ser revistado. Max sorri quando vê que o soldado que salta no tanque é Guy e imediatamente o arrasta para dentro antes de avançar, destruindo o portão e ignorando os outros soldados que abrem fogo porque eles não podem danificar o tanque. À medida que atravessam terras desconhecidas, Guy está furioso porque eles podem ser executados por isso e tenta escapar, mas Max o mantém no tanque e promete a ele uma vida muito melhor. Max rompe as barricadas e, pelo caminho, conta a Guy sobre a verdadeira situação neste planeta. Guy se convence de sua fala quando, no horário designado, ele está fora do alcance das torres e não sente a radiação. Guy fica irritado ao perceber que foi um fantoche do governo todo esse tempo, mas Max tenta acalmá-lo e lembra que há 40 milhões de pessoas como ele, e é por eles que iniciaram essa rebelião. Durante uma parada, os degenerados, referidos como mutantes, aparecem perto do tanque. Eles se comportam pacificamente e oferecem comida aos viajantes. Os rapazes chegam até o governante dessas terras, notando a pobreza e destruição da população. É dito a eles que é perigoso viver aqui depois da última guerra, mas essas pessoas são artistas sem outro lugar para ir. Max sugere ao líder deles, o Duque, iniciar uma rebelião contra os pais desconhecidos, mas os mutantes são muito fracos para ajudar na rebelião. Os degenerados propõem que os rapazes busquem ajuda do Império da Ilha. No entanto, para fazer isso, eles devem passar por terras contaminadas. Assim, o Duque lhes dá um antigo bombardeiro e os rapazes decolam para o céu. Durante o voo, o bombardeiro é exposto à radiação das torres e Guy torna-se fanaticamente devoto a Max, obstruindo-o de pilotar. Max luta para manter o controle e o bombardeiro colide com uma torre. Guy de repente sai de seu estado fanático sem lembrança do que acabou de fazer. No entanto, sua aeronave é derrubada pelo sistema de defesa antiaérea automatizado deixado da guerra anterior. O bombardeiro abatido cai no mar, mas Max e Guy conseguem escapar e chegar à costa. Na costa, eles são rendidos e presos por guardas que estavam por ali. Ao mesmo tempo, na cidade, o promotor ordena que Hada seja trazida a ele e seus homens a sequestram da rua. Ele afirma ser amigo de Max e mostra a Hada uma gravação de sua fuga. No entanto, ela não acredita nele e se recusa a ajudar o promotor em sua busca pelo amado. Hada é jogada na prisão, enquanto que uma guerra estourou com um estado vizinho e, como a maioria dos prisioneiros, eles serão enviados para a frente. Enquanto isso, Strike deseja atrair Max para seu departamento, então planeja a fuga de Hada. Ele lamenta como a guerra interrompeu todos os seus planos e atribui a Funk a tarefa de encontrar e trazer Max de volta, confessando que tem medo de Max por ser da Terra. Ao mesmo tempo, Max e Guy são enviados para a frente, onde se reúnem com Zeph. Seu comandante acaba sendo o capitão da guarda Chachu, que se recusa a entregar o terráqueo ao Funk que chega. Os rapazes são enviados para a batalha em tanques antigos. Quando o Funk finalmente localiza Max, no entanto, Max se recusa a deixar seus amigos e atordoa o oficial, jogando-o em seu tanque. A batalha começa, mas Max dirige seu veículo para o outro lado do campo de batalha. Guy obedece cegamente a ele, influenciado pela radiação, e puxa seus amigos inconscientes para fora, o que o capitão testemunha. Guy oferece seu corpo como escudo quando o capitão se prepara para executar Max por
por deserção, mas o ferido Max reúne sua última força e mata o comandante. Max lamenta seu amigo, mas ao ouvir o nome de Hada de Funk, concorda em cooperar com Strike. Após a batalha, Max enterra Guy enquanto ouve as propostas de Funk. Ele terá um apartamento nas instalações do Instituto, seu carro e liberdade de movimento, mas só verá Hada uma vez que provar sua lealdade ao Estado. Enquanto isso, o promotor vai ao departamento de Strike, onde se encontra de forma enganosa com Max. Ele propõe que Max derrube os pais desconhecidos, fornecendo as coordenadas do centro, que controla o sistema de torres. Ao infiltrar-se no centro, Max deve ativar uma radiação especial causando ondas de depressão que subjugarão todas as pessoas no país, incluindo o militar. Em seguida, Max deve eliminar os pais desconhecidos e se tornará o governante do estado e libertará Hada, que está nas mãos de Strike. O promotor servirá como seu conselheiro. Max leva Zeph com ele e embarca na missão. Ele chega ao centro e emite ordens aos seus associados, instruindo-os a detonar a bomba no porta-malas se ele não retornar. Ele ganha acesso facilmente ao interior, mas é detido por guardas justo antes de alcançar o elevador. Max derruba todos, mas os homens recuperam a consciência e o perseguem. Max chega ao centro de controle e ativa o modo de depressão em todo o país. Strike assiste enquanto as pessoas caem no chão e corre em direção ao centro de controle. Enquanto isso, Max retorna para pegar a bomba, coloca dentro do prédio e a detona. Depois sai do local da explosão iminente. A Strike vai atrás de Max e, ao alcançá-lo, começam a lutar. Nesse momento, uma poderosa explosão ressoa, destruindo o transmissor principal. As pessoas nas ruas começam a recuperar seus sentidos e sobriedade, enquanto Max corre para encontrar Hada e a localiza em uma câmara criogênica. Ele carrega a garota para fora, mas Strike bloqueia seu caminho. Revela-se então que ele é, na verdade, um funcionário da segurança galáctica da Terra, que chegou ao planeta há 20 anos para ajudá-lo. Agora, o caos se espalha nas ruas, levando a uma luta pelo poder na qual muitas pessoas perecerão. Em sua fúria, Strike espanca Max, que destruiu os frutos de seu trabalho, esquecendo-se da economia e da inflação. O estado enfrenta fome e invasão de países vizinhos. Max começa a resistir e, por sua vez, acusa Strike de permitir a construção das torres e escravizar a população. No entanto, Strike o lembra das leis da história, onde todos os seres passam pela experiência de guerras e escravidão. O planeta não é exceção. Então é nesse ponto que Max declara que agora está em casa. Enquanto estiver vivo, ele lutará contra a ditadura, a fome e as guerras e não permitirá o estabelecimento de mais uma sociedade baseada na escravidão. Hada se aproxima de Max e, enquanto eles estão juntos, Strike sorri, pois sabe que Max será um bom líder para esse país. Terminando assim, Prisioneiros do Poder, filme de ficção científica e política de 2008. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.